Então, uma boa noite a todos. Estamos aqui nessa palestra do Patchwork, o que é o caminho e como viver uma espiritualidade integral. Então, sejam todos bem-vindos. Que grande. Então, antes de a gente iniciar, convidar para uma breve meditação, para que a gente possa trazer nossa presença, trazer essa conexão com o nosso interior. Então, se desejarem agora fechar os olhos, fazer uma respiração profunda. Vai observando como você está. Observa como está o seu corpo. Você chega para esse encontro. Vou dando as boas-vindas quem vai chegando e já vai entrando, a gente está fazendo uma breve meditação. Então, observa a sua respiração, o seu corpo. Coloca uma intenção para essa noite, apesar de ser uma palestra teórica, mas a gente sempre pode sair dessa experiência renovados, transformados, com novos insights. Então, acenda uma luz no seu coração. Imagina que essa luz se conecta a uma luz maior, a luz do seu eu superior. E entrega nesse momento uma intenção, pedido de alguma transformação, algo que você deseja uma clareza. E essa luz que brilha no seu coração, ligada a essa luz maior, se conecta agora com a luz no centro da Terra. Imagina então um fio ligando a luz do seu superior, o seu coração, até a luz que brilha lá no ventre, no útero da Mãe Terra, da sua dimensão física, material, da sua condição humana. Podendo plantar também na Terra, na sua vida hoje prática, mais dessa luz superior. É uma luz que traz verdade, sabedoria, amor. Traz quem você é de verdade. Iniciar. Realmente iniciando agora. Acredito que vocês consigam ver uma tela. Vou até dar um joinha, que vocês conseguem ver uma telinha. Acredito que sim, né? Então, esse é o tema da palestra. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o Pathwork, que em português significa o trabalho do caminho, e esse convite para viver uma verdadeira espiritualidade, uma espiritualidade que é integral, que aborda todo o nosso ser físico, no plano físico, no plano emocional, mental e espiritual também. Então, para começar, eu gostaria de contar um pouquinho como que eu fui parar no Patchwork.
Acredito que foi por volta de 2009 que eu ouvi a primeira vez essa palavra. Até no começo, acho que até muitos de vocês podem ter tido esse pensamento, a gente acha que é patchwork, que é aquele trabalho de unir os retalhinhos, né, e fazer o artesanato, aqueles trabalhos manuais. Mas não é o patch, mas é work. Mas não deixa de ser um trabalho de unir pedaços, da gente recoletar os nossos erros, relembrar partes de nós mesmos. Então, eu acredito que não é por acaso que as palavras são similares. Então, lá em 2009, eu comecei a trabalhar no Espaço Íris, em Valinhos, e a proprietária, talvez alguns de vocês conheçam, que é a Áurea, ela começou a me falar que ela fazia esse trabalho já há muitos anos, acho que já faz uns 10 anos por aí, e que ajudou muito ela em vários aspectos, e me convidou a participar de um grupo. Aí, a hora que ela falou 10 anos, eu falei assim, gente, esse negócio não deve ser bom, não. Porque se ela está fazendo há 10 anos, isso aí não tem fim, né? Então, eu fui cheia de preconceitos, assim, cheia de julgamentos, e senti que não era o meu momento ainda, não estava preparada. Aí, acho que no ano seguinte, 2010, eu ganhei um livro, que é a Autotransformação, é um dos primeiros livros, né? O Caminho da Autotransformação, que eu ganhei ele em inglês. Li e nunca tinha lido tantas verdades na minha vida e nunca tinha visto um material tão complexo, assim, tão completo, complexo e completo, sobre o ser humano, sobre aspectos psicológicos, né? E fiquei muito encantada, mas ainda tive coragem não de mergulhar nessa história. Eis que quando a gente cai no fundo do poço ou passa por uma situação muito difícil na vida, a gente começa a buscar tudo que aparece na frente, né? Então, em 2011, passei por uma questão familiar bem intensa e desenvolvi síndrome do pânico. Tinha, enfim, sensações, né? Quem já passou por uma situação assim, sabe que é desesperador, a gente acha que vai morrer a qualquer momento. E aí comecei a buscar várias coisas, eu falei assim, nossa, é agora, chegou a hora, eu vou atrás desse patchwork, que acho que aí deve ter alguma resposta. E aí comecei em São Paulo, o grupo, fiz lá durante um ano, o grupo de estudos, e fui vendo que eu não sabia nada sobre mim mesma, né? Que eu era ainda um bebê nesse caminho do autoconhecimento. E desde então, desde 2011, agora fazendo 11 anos, estudo esse trabalho, me formei no ano passado, acabei de concluir a qualificação no mês passado, e estou aqui compartilhando, essa é a minha primeira palestra oficial, eu dei palestras para o meu grupo de estudos, mas é a primeira palestra, estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Então, eu trouxe essa frase do guia do Peter, daqui a pouco vocês vão descobrir quem ele é, que para mim mostra, né, um pouco de como eu cheguei nesse caminho. Ela fala que todo ser humano tem um anseio íntimo que vai além do anseio pela satisfação emocional e criativa. Esse anseio vem da percepção de que é preciso haver um estado de consciência ainda mais satisfatório e uma capacidade maior de viver a vida. É aquela sede. Nossa, deve ter algo mais, e eu quero conhecer esse algo mais, eu quero viver esse algo mais, eu quero sentir mais a vida, eu quero ver o que está além. Então, o Patrick, ele fala disso, né? De remover os véus, remover a ilusão, e ver a vida de verdade, poder nos ver de verdade. Querido, se tiver qualquer dúvida, eu não me importo de me parar, de perguntar, eu gosto que a gente possa até fazer um bate-papo dinâmico, então fiquem super, super à vontade para ir trocando comigo. Que agora eu não vejo mais os carinhos de vocês, mas tem aqui a tela, estou com fé que vocês estão vendo a telinha aqui. Opa. Eu, pelo menos, Oi? Cortou a ligação. não sei se só para mim, está na capinha ainda da apresentação. Agora, Você estava vendo a frase? Estou ouvindo vocês. agora dá
aparecendo a frase assim. Ah, tá. Agora Agora, mudou. se eu coloco assim completo, veja se vocês veem. Consegue ver? Será que vocês estão vendo? Agora aparece o texto, a apresentação da Eva Pierracos. Ah, antes vocês estavam vendo? Apareceu a frase. Vocês Agora conseguem tá. ver a Eva? Sim. Ah, tá. Então tá. Sim. Então Dá para agora... ver a Eva aqui. Ah, que bom. Então agora vocês vão entender um pouquinho como tudo isso começou. Então, estou aqui apresentando para vocês Eva Pierracos, quem foi o canal desse trabalho, quem nos trouxe, né? Ela nasceu em 1915 na Áustria. Ela saiu de Viena antes mesmo da invasão nazista, né? E acabou se radicando nos Estados Unidos, onde ela deu esse nome, deu origem a toda essa metodologia em 1951. Então, não é um trabalho tão antigo assim. E nós somos os contemporâneos dela aí, talvez tenha a idade aí dos seus pais ou avós, e o trabalho dela floresceu muito aqui né, na América. Depois ela se casou com o João Pierracos, talvez alguns já tenham ouvido falar sobre ele que fundou a Bioenergética, que é um trabalho corporal, junto com o Alexander Lowen. Então, eles têm um trabalho bem concreto, vários livros, né, nesse tema da bioenergética, que é um trabalho corporal. E depois ele fundou, depois que ele conheceu a Eva, né, se apaixonaram, ele criou uma técnica também, que no Brasil ela não é tão difundida, mas talvez já possam ter ouvido, que é o Core Energetics, que trabalha com os conceitos do Patrick, mas com o trabalho corporal, né? E hoje tem talvez vocês já tenham visto aí no Instagram, tem algumas contas que publicam muito esse trabalho, mas com outro nome, né? Uma delas é o Corpo Explica, que fala sobre as nossas características, fala também das nossas defesas, então só com uma linguagem mais modernizada, assim, mas a base é muito do Patrick e o Core Energetics. E ela faleceu em 1979, foi quando tiveram as últimas palestras dela. E quem transmitiu as mensagens, né, e toda a essência desse trabalho do Patrick foi o guia, uma entidade, né, um ser, podem chamar de um ser de luz, um anjo, né, uma consciência superior, uma inteligência superior, que nunca se identificou por um nome, um gênero ou uma característica específica. Então, foi ele que apresentou as 258 palestras, e também ofereceu várias reuniões, né, vários encontros, onde ele fazia sessões de perguntas e respostas. Então, as pessoas iam para esses grupos e faziam perguntas, a Eva respondia, né, mas era através da mensagem que o guia oferecia para ela. E também fez várias consultas privadas, né, com os alunos daquela época. E sempre foi falada, nunca foi escrita, mas no finalzinho a Eva datilografava, assim, mas a maior parte de todo o trabalho foi falado e sempre tinha alguém que eu ia gravando, né, e depois transcrevia. E depois ficaram conhecidas, né, e hoje a gente chama de palestras do guia do Patrick. Então, esse material, o material em si, nossa, aqui eu errei. O guia em si, ele fala que ele não é importante, né, o que é importante é o material que ele está deixando, é o que ele está deixando para o mundo. E ele não exigia que as pessoas que lessem, né, todo esse trabalho acreditassem no trabalho. Ele fala que o importante é você pôr em prática esse material e os resultados vão te mostrar. Então, ele até fala, quando se lê uma palestra, tudo bem você questionar, tudo bem você ficar desconfortável com algo, mas coloque em prática aquilo que eu estou trazendo. E não se preocupar, né, quem é ele, ou tentar achar um nome, ou falar se ele é masculino, feminino. E ele prometeu que esses ensinamentos mudaria completamente a sua vida, a nossa vida. Que não apenas ia proporcionar uma compreensão maior sobre si mesmo, das outras pessoas, de Deus, da natureza, da própria vida, mas também ia te ajudar a encontrar
a verdadeira paz e felicidade interior. Não só, né, dentro de você, mas também no seu mundo externo. E o Patrick é esse caminho, né, se a gente puder resumir, caminho para despertar a sua centelha divina, o Deus que mora dentro de cada um, através da inclusão de todos os sentimentos. Isso, para mim, assim, é uma das coisas mais incríveis desse trabalho, que, assim, tá tudo bem sentir raiva, tristeza, medo, todas as emoções, todos os sentimentos devem ser reconhecidos, sentidos, não preciso sufocar, ocultar nada. Eu posso ser o mesmo com tudo aquilo que eu sou, né? Então, é um trabalho de muita autoaceitação, de muita inclusão de tudo. E a gente vê muito isso no trabalho sistêmico, né? Nas constelações familiares. A gente vê o quanto é importante, às vezes, incluir uma dor, uma pessoa que foi excluída, um sentimento que, às vezes, está ali sendo ocultado, um segredo. Então, é um trabalho realmente de incluir tudo, 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 tudo. E o quanto, né? A gente ainda não se permite sentir todos os sentimentos. Então, uma metodologia própria de um caminho de autoconhecimento que alia tanto a parte filosófica, espiritual e psicológica. Então, não é só um trabalho terapêutico, né? Não é só uma base psicológica, mas também uma filosofia de vida e também um caminho para se reconectar, se religar a algo, a uma fonte superior, a algo superior. E a base vai ser sempre as palestras, né, os encontros do Patrick, as práticas do Patrick vai ter sempre como uma base teórica o estudo dessas palestras. E ela te capacita para lidar com as situações desafiadoras da vida, quem não tem desafios, dificuldades, né, e te fortalece em todos os níveis. Então, por isso que a gente fala de um trabalho integral, integrativo, que vai trazer benefícios, vai te trazer, né, de alguma forma, um fortalecimento maior seu físico, emocional, mental e também do espiritual. E o grande slogan, né, a grande tema é essa necessidade de aceitar a nossa dualidade. Então, da mesma forma que a gente inclui todos os sentimentos, a gente também poder aceitar que somos seres duais, que temos qualidades, mas temos também falhas, que temos, né, os aspectos luminosos, mas também a nossa sombra, que existe um ego limitado, mas que também existe, né, toda a nossa parte luminosa, nossa parte divina. E através dessa autoaceitação, de que podemos ser tudo isso, de que podemos ser luz e sombra, a gente aprende a viver uma maior unidade, a poder nos amar, né, nos aceitando, a gente pode se amar mais, e de verdade viver um território do eu sem defesas. E existe um livro, depois no final eu fiz uma listinha dos livros que tem, que chama O Eu Sem Defesas. Então, imagina como poderia ser a sua vida se você não precisasse se defender, se você não precisasse mentir, se você não precisasse fingir que você é mais do que você é, ou em situações você fingir que é menos do que é. Ia ser uma grande libertação. Então, esse caminho é um convite para realmente poder viver essa verdade, né? Sem ficar se defendendo, se ocultando, fingindo para si mesmo, para o mundo. Então, vou fazer um primeiro convite para vocês. Como seria para vocês, né? Eu imagino, conheço alguns que estão aqui, acho que conheço todos, mas alguns são meus clientes queridos, clientes queridas. Como seria para você, né? Para quem já está, de repente, no trabalho de autoconhecimento, já está tendo esses convites, né? Para olhar para a negatividade, olhar para suas partes ainda involuídas. Então, como é para você examinar as suas piores partes, a sua negatividade? Então, pequena reflexão, perceba como é olhar para aquela parte que você mais tem vergonha, que você mais teme, que você tenta de qualquer forma esconder das pessoas, né? Que você fala, nossa, isso é muito horrível sobre mim. Então, como seria poder examinar mais profundamente sua negatividade, suas falhas? Essa é uma das bases desse trabalho. Então, o convite é para essa reflexão.
E aí, dividir com vocês, né, alguns dos objetivos, tem muito mais, eu coloquei aqui, ó, apenas alguns, mas seria estudar e viver esse processo de autoconhecimento de uma forma, né, pragmática e verdadeira, poder estar sempre avaliando os seus conceitos, as imagens, as crenças, né, os seus padrões distorcidos, errôneos, que já vêm lá desde muito tempo. Então, poder mergulhar, né, nesses temas, nessas imagens que ficaram lá coladinhas no seu inconsciente. Poder também trazer novos significados de felicidade, maior satisfação, mais liberdade, e principalmente, essa palavra é uma palavra-chave no Patrick, autorresponsabilidade. Eu realmente tomar para mim responsabilidade por tudo aquilo que eu estou criando no mundo, né? Pelo meu próprio destino. E o quanto a gente precisa caminhar nesse sentido, né? Quantas vezes é mais fácil me vitimizar ou tentar sempre achar um culpado, alguém que errou, para poder, às vezes, né, lavar as minhas mãos. Então, Patrick vai te convidar realmente se responsabilizar pelo que você sente, pelo que você pensa, pelo que você fala, por tudo aquilo que você está criando. Algumas pessoas começam no caminho, assustam, né? Falam, nossa, então eu sou responsável por tudo? Eu que queria, mas não ir para esse lugar do chicotinho, né? Para esse lugar da autopunição, de nossa, eu acabei com a minha vida. Mas ir para esse lugar de profundo amor e profunda aceitação pelas criações negativas também, e saber, ainda estou aqui, ainda estou evoluindo, né? Enquanto estivermos aqui, vamos ter esse grande trabalho de se responsabilizar e se cuidar e criando cada vez mais positivo, mas enquanto ainda cria negativo, poder se perdoar. E os benefícios, olha, isso aqui eu achei uma listona. Então, tem muitos benefícios que você pode colher, né, desse mergulho, seja do seu estudo individual, né, seja do trabalho em grupo, né, desse trabalho que eu vou estar propondo para vocês. Desenvolver a sua autoestima, te ensinar a se conhecer melhor, dar ferramentas, né, bem práticas, exercícios, meditações, ter mais sabedoria para lidar com as suas frustrações, poder se acolher mais, ser mais gentil, mais delicado, poder cuidar de si mesmo, da sua criança interior, da sua parte, né, ferida, favorecer esse caminho para você se autorrealizar, poder expressar os seus talentos e os seus dons no mundo. Poder desenvolver uma capacidade de se perceber, de se analisar e se tornar um terapeuta de si mesmo, né? A proposta do caminho é que você, ao longo dos anos, né, de estudo, de trabalho, você seja o seu próprio helper, o seu próprio ajudante, né? Aquele que vai poder ir se trabalhando. A gente pode sempre ter alguém, né, durante o caminho, que a gente chama de helper, que é o ajudante, que é o facilitador, mas o objetivo é que, ao longo dos anos, a gente possa ser esse terapeuta de si mesmo. Mais maturidade nas escolhas do dia a dia, para poder, assim, gerar mudanças cada vez mais positivas. Possibilitar a sua autoaceitação, e se a gente se aceita, a gente pode também se julgar menos e julgar menos os outros. Tomar consciência dos seus defeitos e falhas, parar de fugir deles, e aceitar e reconhecer que todo ser humano possui. Então, enquanto estamos aqui nessa condição humana, neste planeta, somos falhos. Então, gente, parece uma coisa simples, né? Mas é simplesmente aceitar, sou humana. E como humano, eu falho, eu erro e tenho defeitos. E poder analisar e aprofundar também, né, a sua investigação com relação aos sentimentos de culpa, a vergonha, o medo, porque ainda você se submete ou você se rebela diante de determinadas situações, porque às vezes você tem uma dificuldade de colocar limites, ou pôr limites para você mesmo, ou pôr limites para os demais. Então, algumas das coisas a gente pode colher, né, muito mais ao longo desse estudo. E um outro trabalho-chave é poder desenvolver o seu eu observador. O eu observador vai te ajudar a identificar suas confusões internas,
a avaliar também os seus conceitos e imagens equivocadas, errôneas que você criou sobre a vida, vai te ajudar a ver com novos olhos, novas lentes. A observar também seus comportamentos, os seus valores, suas atitudes. Então, desenvolver esse observador na qual a gente não precise o tempo todo estar se identificando com a negatividade, identificando com as reações emocionais, né? E poder, vários momentos, assim, olhar de fora aquela situação, se observar sem ficar completamente identificado. E, ao longo dessa autoobservação, e poder identificar os sentimentos e as necessidades da nossa infância que não foram atendidas. Então, tem muitas coisas que a gente quis como uma criança, estamos aí, adultos, né? Crescendo, e a gente ainda permanece na condição imatura de exigir, às vezes, né, da nossa família, das pessoas ao nosso redor, do companheiro, companheira, né, no trabalho, algo que a nossa criança não teve lá atrás. Então, quantas vezes a gente ainda projeta nas nossas relações um pai, uma mãe, e exige dessa outra pessoa algo que a sua criança, né, a nossa criança interna, a nossa criança, né, de verdade, lá na infância, não recebeu. E que, nesse processo, né, de onde essa criança não teve o seu desejo, a sua necessidade atendida, seja de afeto, seja de reconhecimento, seja de própria nutrição, valorização, presença, essas necessidades infantis, quando não foram atendidas lá atrás, deram origem, foi o que ocasionou a gente começar a se defender, a criar esses muros e nos afastar daqueles que a gente amava. Então, a gente foi se fechando, né, nessa prisão interior, e aí a gente leva todo um resto da vida para aprender a derrubar essas defesas, né, essas prisões na qual a gente se amarrou, né, e esse é também uma das grandes chaves do trabalho, é poder identificar as nossas defesas, né, esses muros, e poder romper com eles, né, removê-los. E aprender a ouvir as 3 vozes dentro de si, que é algo transformador à medida que a gente reconhece esses eus. Então, quais são essas vozes ou esses eus interiores? Um deles é o eu superior, que é uma delícia, né? Nossa parte luminosa, nossa conexão com o divino, as nossas qualidades, nossos atributos mais elevados. O nosso eu inferior, que é a nossa dor real, né? Que às vezes é aquela dor que eu senti lá na infância, é o medo, é a raiva, são aquelas emoções mais primitivas. E a máscara, que foi criada, a máscara ou defesa, foi criada para esconder essa dor do eu inferior, a toda a negatividade que vem do eu inferior. E aqui eu extraí uma frase de uma das palestras da 189, que fala muito sobre isso. Então, existe em você um eu real que não equivale nem aos seus aspectos negativos, nem à sua autocrítica inexorável, nem à máscara que cobre o mal. Encontrar esse eu real é o nosso objetivo. Então, uma das grandes metas, né, desse patchwork é você realmente encontrar o seu eu real. E as pessoas falam, então o eu real é o meu eu superior? Não. O eu real é a soma do eu superior com o seu eu inferior. É a unidade entre a luz e a sombra. Ele reconhece a sua integralidade. Então, nossa grande tarefa nesse processo de autoconhecimento. E para isso, a gente passa por algumas fases, algumas etapas no processo, né, de se transformar. Uma delas é identificar as partes, as áreas nesse nosso mundo interior, onde existiram confusões, concepções errôneas, as emoções negativas, aonde a gente se bloqueou, se defendeu, e que sentimentos ficaram lá também, né, guardadinhos, às vezes 7 chaves lá no porãozinho. Às vezes a gente recebe alguns clientes assim no começo e fala assim, nossa, mas isso está muito trancado, eu não estou pronta ainda para abrir esse porão, né? Esse lugar escuro dentro de mim, que vai remeter, às vezes, né, a memórias infantis. Mas se a gente não der espaço
a gente não tiver a coragem, né, de abrir esse porão, de abrir esse lugar, a gente também não vai ter oportunidade de conhecer as outras maravilhas que estiveram escondidas, os outros tesouros, né? E aí a gente vai para uma segunda fase do trabalho, que é poder ativar uma consciência superior, uma consciência maior, que está dentro de todos nós, é inerente a todos nós, seres humanos também, para que a gente possa aprender a acessar mais respostas aos nossos desejos e anseios. É poder também se tornar um canal, né? A gente fala da Eva, que fez esse canal, dessa mensagem, né, de todo esse trabalho, mas todos nós também podemos ser um canal de uma consciência superior e poder receber, né, as respostas sobre o próximo passo que a gente precisa dar ou como a gente pode alcançar mais do que a gente veio realizar aqui, com confiança e também com sabedoria. Toda hora eu aperto o botãozinho. E como a gente pode fazer isso? Estão falando, Dani, você fala tudo isso, e agora qual é o passo a passo, né? Qual é o caminho para se chegar lá? Então, a gente existe, né? Foi a forma dessa metodologia, ela se iniciou em uma forma grupal, porque o guia trazia essas mensagens através da Eva, e tinha lá um grupo de pessoas, né? Os alunos foram os primeiros professores também do Patrick, que ouviam essas mensagens. E então todo o trabalho ele se recomenda que a gente trabalhe muito com um grupo, com mais pessoas, porque a gente tem a chance de se ver naquele grupo, e fora esse campo, né, que se cria, esse campo de cura, essa egrégora do próprio grupo, de uma força espiritual muito grande. Então, uma das opções, né, uma das formas é participar de um grupo de estudo. Existem grupos quinzenais, mas a maioria deles são semanais, que duram 2 horas, e vai ser guiado por um facilitador ou um helper. Qual que é a diferença, né? O facilitador, ele estudou 2 anos de Patchwork, num grupo, assim, comum, um grupo, né, de estudos, como esse que eu vou estar abrindo. Depois ele estudou mais 4 anos no programa de transformação pessoal, e aí ele se capacitou facilitador. E aí o helper ele vai estudar mais 4 anos para poder fazer também um trabalho individual. Então, essas são as etapas. Eu já iniciei o helper agora, já passou 1/3, tem mais 2/3 dessa formação. Cada vez a gente vai indo mais profundo. Estudar e vivenciar, porque não adianta também ficar só na teoria, então você poder estudar e vivenciar através de exercícios, reflexões e também meditações, os temas que estão nas palestras, né, cada convite que cada palestra traz, cada palestra ela vai trazer convite para olhar para algum aspecto. Tem palestra que é focada no eu inferior, palestra que é focada nas máscaras, outras nas imagens, outras vai trabalhar a imperfeição, a culpa, então tem temas bem específicos. E te apoiar, e na verdade o facilitador, o helper, ele vai te apoiar a trabalhar junto, para poder ir iluminando o seu caminho e ativando, né, te encorajando a conhecer o seu observador, a colocar ele, a manter ele ativo na sua vida, rumo, né, ao encontro do seu verdadeiro eu, que é o âmago do seu ser, a fonte de todo o bem. E para poder participar, não tem um pré-requisito. Hoje a gente tem até grupos de crianças. Eu estou assim, extremamente feliz que meu filho iniciou agora em setembro, ele já foi em 2 encontros, está acontecendo lá em Valinhos, então crianças a partir de 7 anos também podem participar. Ainda não tenho plano de conversar com as crianças, mas com os adultos sim. Então, de 7 a 100 e tantos, você pode participar. Não existe nenhuma barreira. E a única coisa que a gente não pede nos grupos é que não tenha, por exemplo, irmãos, familiares, pessoas muito próximas, porque ali é um convite para olhar para questões, às vezes, super profundas, que você não traria ali na frente, quando você quer trabalhar uma questão
com o seu companheiro, sua companheira, ou uma dificuldade que você teve com a mãe, com a irmã, e ter essa pessoa ali no grupo, às vezes pode ser um impedimento, você não vai conseguir, às vezes, trazer todas as questões, as dores, né, porque a pessoa vai estar ali fisicamente. Então, essa seria a única questão, o único impedimento, né, dentro de um grupo. E depois, eu já falei um pouquinho, né, mas depois que você participa desse grupo por 2 anos, se você desejar, você pode também se inscrever para o programa Patchwork de Transformação Pessoal, que é essa formação, essa imersão de 4 anos. A gente vai para lá 4 vezes ao ano, fica uma semana e passa por vários processos em vários níveis e aprofunda, vai aprofundando cada vez mais. Ficaram curiosos, depois eu posso contar mais sobre isso. E aqui eu deixei alguns temas assim que a gente trabalha, né, nas palestras e de alguma forma em todo encontro, né, em toda a aula, experiência, a gente vai visitar. Um deles é a nossa criança interior, que é essa parte que a gente precisa resgatar, que ficou perdida, bloqueada lá na infância, seja pelo medo que ela viveu, a dor, o desapontamento, a solidão, a rejeição, o abandono, tanto o que ela realmente viveu, que é um fato, quanto imaginários, porque às vezes para uma criança ela esperar a mãe 5 minutos, a dor que ela sentiu, às vezes você olha e fala, nossa, mas foi só 5 minutos, ou se ela caiu um tombo de bicicleta, às vezes aquilo gerou uma dor tão profunda que você fala, nossa, mas só ralou o joelho. Mas ela pode ali ter ficado com uma imagem, né? uma memória, uma dor muito maior do que você consegue, às vezes, observar. Considerar que a força vital, toda a espontaneidade dessa criança, a criatividade, a sensibilidade, o prazer que você viveu, né? A criança, você vê ela tá ali brincando, tá ali pulando, tudo é prazer, né, para a criança. A gente vai ficando mais velho, parece que nada mais, né, pulsa quanto quando a gente era criança. Esse deslumbramento que a criança tem, né? Eu lembro do meu filho quando ele ganhava um presente, quanto que ele ficava fascinado por aquele papel do embrulho do presente, né? Tipo, parece que o papel do presente, o barulhinho que fazia, as cores, era muito mais sensacional que o próprio presente, né? Então, você vê que a criança com pequenas coisas, né? Ela brilha os olhos e se deslumbra. E também pelo amor que uma criança vive. Então, essas são algumas dessas qualidades universais que todos nós vivenciamos como crianças, mas que de alguma forma foram represados, foram bloqueados, e você pode hoje talvez não estar permitindo tudo isso fluir na sua vida com toda a liberdade, a espontaneidade que poderia estar vivendo. Então, para a nossa vida adulta, a gente poder voltar a resgatar a segurança, a confiança, o amor próprio, né? O trabalho do caminho, faz esse convite de recuperar aquelas emoções que ficaram lá cristalizadas e que pode estar te impedindo de viver uma vida mais plena, mais feliz, mais inteira. Só queria conferir. Tá tudo tão silencioso. Vocês estão me ouvindo bem, né? A gente tá tão quietinho, será que todo mundo tá aí? Um outro trabalho, né, que a gente vai realizar dentro desse caminho é poder olhar e reconhecer, e esse dá trabalho, hein? As nossas defesas e as nossas máscaras. Às vezes a gente, não, imagina, isso aqui não é máscara, não. Se engana, fala que é o inferior, mas não, tá ali todo defendido. Gente, é um trabalho árduo, assim, de anos. Segundo a nossa coordenadora, ela fala que leva em torno de 2 anos para você começar a descolar as suas máscaras. Então, é por isso que é recomendado 2 anos de estudo, para depois você ir para o programa, né, sua formação. E por isso também que é recomendado nos seus relacionamentos que você aguarde uns 2 anos de relacionamento antes de você decidir casar, morar junto, porque esse é o período para você poder realmente ver, começar a ver, tá? Começar a ver as máscaras, né, da outra pessoa. Então, bem-vinda, Lívia.
A gente já está aqui quase no meio dessa palestra, mas depois eu vou enviar o link para vocês, para quem chegou depois. A gente está aqui falando sobre as defesas e as máscaras, que é um dos objetivos desse caminho, a gente poder reconhecer elas. Então, aqui eu listei as três defesas principais, as três máscaras que a gente usa. E não adianta falar que não usa, porque em algum momento você já usou uma delas, mas tem uma que é sua favorita, assim, que você já está ali, best friend, melhor amigo dela, que é aquela que você sempre usa. Uma delas a gente chama, né, a vontade do ego, que a gente pode chamar também de obstinação ou poder. A outra é a defesa do medo e a defesa do orgulho. Então, a gente tem um pouquinho de cada uma e você vai ter lá a sua favorita. Não sei se vocês já leram um pouco, reconhecem um pouco, mas faça agora uma autoobservação, qual que você usa mais? É aquele lado sua vontade, que impõe, que tem que ser tudo do seu jeito, que você está sempre certo, que nunca dobra o joelho, ou você vai mais para aquele aspecto do medo, da insegurança, não se sente capaz, é sempre a última bolachinha do pacote, tudo é difícil. Ou você vai para a retirada, por orgulho, né? Ou às vezes se sente mais que os outros, às vezes se sente menos que os outros, às vezes você se desconecta das pessoas, às vezes você se fecha, né? Evita fazer contato, evita se expor. Então, só aí para aí vocês irem começando a fazer uma reflexão, qual que é a sua mascarazinha favorita. E aí, qual que é a parte bonita, né, desse trabalho, né, esse grande convite? É a gente saber que a gente nasceu, né, com atributo divino, né, da nossa essência divina, a gente trouxe a nossa qualidade de poder, a gente trouxe a nossa qualidade de amor e a nossa qualidade de serenidade. Isso também é inerente a todo ser humano. Você tem essas três qualidades. Talvez você tenha também sua favorita, então talvez na vida você tenha essa qualidade de poder, que é a sua capacidade de realização, você faz acontecer, você é daquela pessoa que arregaça as mangas, resolve tudo. Provavelmente é aquele que todo mundo pede conselho, todo mundo sabe que pode contar, aquela pessoa prática, objetiva, poderosa, poderoso. Ou você tem muito a qualidade do amor, que é aquela pessoa, né, tem capacidade de acolher, de ver a necessidade do outro, tem empatia, tem uma facilidade, né, em compartilhar, generosidade, é muito grato pela vida. Então, isso pode ser uma qualidade, né, forte em você. Ou você tem a capacidade da serenidade, né, esse atributo de manter o seu centramento, a sua paz, você pode ser aquele apaziguador, né, nos seus grupos, é aquele que concilia, é aquele que tem a mente mais fresca, né, que as pessoas falam, nossa, você irradia uma paz, é tão bom estar perto de você, essa é a qualidade da serenidade. Então, todos vocês têm essas três qualidades, alguma um pouco mais evidente, outras menos. Talvez tenha alguma que você fala, nossa, essa aqui eu vou ter que reencarnar algumas vezes para poder desenvolver. Não tem problema, vamos trabalhar nessa aqui que já está bom, temos bastante trabalho, e daí depois você continua trabalhando nas próximas. E o que acontece? Para a gente poder acessar essas três qualidades de verdade, né, na sua pureza, na sua plenitude, a gente precisa antes reconhecer, tomar consciência de que por trás, às vezes, dessa qualidade ainda tem a obstinação, né, aquele aspecto da vontade do ego, que põe uma coisa na cabeça e ninguém me tira, às vezes é aquela parte, né, teimosa, que não para um minuto, né, tá sempre fazendo, é o fazedor, fazedora, tá só ocultando, escondendo o seu poder real, essa qualidade. E às vezes você vai se defender com o seu medo, né? A distorção do amor é o medo. Então você não se sente capaz, você evita às vezes de dar um passo que você queria dar, por se sentir não qualificado, então você não se arrisca, você se encolhe, e você não dá o seu melhor para o mundo, por medo, por insegurança, às vezes por vergonha.
E o orgulho, que é um aspecto que vai encobrir essa qualidade da serenidade. O orgulho, ele vai levar para um sentimento de caos, né? Esse aspecto na distorção, ele leva a que você fica confuso, você parece que sua vida está caótica, e aí você vai para o total oposto daquela sua qualidade. Então, é preciso encarar essas defesas, essas distorções, trabalhar com elas para poder encontrar, né, a luz que está lá escondida. É quase como você encontrar lá um diamante todo sujo de lama, né, um diamante bruto. Você vai trabalhando, lapidando ele para descobrir nessa grande preciosidade que está ali atrás dessa lama. E coloquei aqui para vocês uma das frases que eu mais gosto desse trabalho, assim, quando eu ouvi, para mim ficou um slogan, né, que é uma frase do Patrick, né, do guia, que espiritualidade é autoconhecimento. Então, assim, todo passo que eu der em direção a me autoconhecer é um caminho espiritual, é um caminho de reconexão comigo mesma, com o meu divino, com o sagrado dentro de mim. Então, que a gente possa ter a coragem de se autoconhecer, de se autoenfrentar. Esse é o nosso verdadeiro caminho espiritual. A gente não se enganar, né, que o espiritual vai estar fora de nós, né, nos templos, nas igrejas, não é nada externo, né, é esse mergulho interno, realmente. E aí, queria saber, vou dar uma pausinha, um minutinho aqui, se vocês têm alguma pergunta para fazer dessa primeira etapa. Esse foi um super resumo do que é o Patrick. Eu tenho mais uns últimos slides ali. Eu tinha comprometido a estar até as 9, mas como a gente atrasou uns minutinhos, queria deixar aqui um espaço se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre o que é o Patrick, o que é o caminho, os passos. Senão eu sigo aqui e aí vocês podem ir vendo se tem algo. Alguém pergunta? Quero saber quando é o primeiro encontro já presencial. Então eu tenho data para começar em Pinhal já, mas Olambra vai depender dos meus alunos. Fica com uma listinha, eu acho que de Olambra só entrou você, né, Silvia? Deixa eu ver quem mais está aqui. Mas várias pessoas me mandaram mensagem essa semana. Então vamos lá, vamos amadurecer, vamos escolher um dia, mas como eu estou morando em Olambra, quero muito dar luz a esse grupo aqui. Que bom que você tá aqui para me lembrar que vai acontecer. Obrigada. Então, tá. Então, vou continuar. Mas, gente, podem me perguntar, tá? Estamos aqui, estamos num bate-papo na sala de casa. Não tenho vergonha. Então, eu escolhi, como a cada encontro que a gente faz, né, do grupo de Patrick mesmo, a gente estuda uma palestra. A gente fica em uma palestra aproximadamente um mês, 2 meses, vai depender de como o grupo vai evoluir. Tem palestras que têm mais resistência, que faz parte, tá, gente? E tem palestras que super flui bem, e às vezes a gente consegue um mês trabalhar com os conceitos, né, com as vivências rapidamente. Então, eu trouxe, assim, quase como se fosse assim, um gostinho para vocês da palestra 204, que eu sinto de iniciar com ela. Para mim, assim, tem palestra que eu leio e choro, que toca o meu coração. Então, essa é uma das palestras que mexeu bastante comigo. Eu estudei ela durante os meus anos de grupo, né? Eu demorei muito para ir para a formação, nunca me sentia preparada, achava que isso era muito para mim. Enfim, né? Todo mundo tem suas questões, foi uma das minhas, né? Eu nunca achava que isso era para mim, achava que era demais para mim, assim, nossa, estou querendo muito da vida. Então, eu estudei de 2011 até 2017. Então, foram 6 anos só no grupo de estudo. E aí foi um desses chamados. Agora é sua hora. Se você não for, foi um puxão de orelha do mundo espiritual aí.
Levou, então, 6 anos, eu dei uma parada de 1 ano durante a gestação. Mas, enfim, é só para dizer para vocês que essa palestra me toca, por isso que eu trouxe ela, e é a palestra que eu vou iniciar com os grupos, que, né, a gente pode iniciar com qualquer uma, não precisa começar da 1. Tem pessoas que falam, tem que começar lá da 1. Não, a gente não precisa seguir, a gente vai seguindo a energia do grupo, o que vocês estão precisando naquele momento, é algo assim bem natural, que vai chegando. Então, eu vou começar aqui pelos conceitos dessa palestra e depois no final, se vocês estiverem com pique ainda, a gente faz uma meditação dela. Então, ela fala, esse caminho não é novo, ele tem existido em várias formas diferentes há tanto tempo quanto a humanidade. As formas e os caminhos precisam mudar conforme a humanidade evolui, mas o caminho fundamental continua o mesmo. Então, é esse caminho de reencontro, né, de reconexão. E aí ele fala que há muito mais. Essa frase eu coloquei na divulgação, que essa frase também super me toca, que é, existe uma voz interior que lhe diz que há muito, muito mais na sua vida e em você do que é capaz de vivenciar nesse momento. Como então podemos saber com clareza o que é real e o que é falso sobre os nossos desejos? Bom, o desejo falso é quando a sua personalidade, né, o seu ego, ele almeja alguma coisa, almeja amor, satisfação, perfeição, felicidade, prazer, enfim, expressão criativa. É quando uma parte em você quer muito algo, mas não está disposta a pagar o preço. Então, ela quer aquilo sem pagar preço nenhum, ela quer de graça. E aí ela fala, sem pagar o preço, da mais rigorosa autoconfrontação. Então, assim, não quero pagar o preço, não quero fazer nada para mudar, eu quero conquistar aquilo, mas não quero fazer nada, quero ficar sentadinha aqui, sem me olhar, sem olhar para a minha negatividade, sem olhar para as minhas defesas, sem olhar para o meu egoísmo, sem olhar para o meu perfeccionismo, sem olhar para o meu sentimento de culpa. Então, assim, não dá. Realmente não dá. É uma grande mentira, a gente não vai conseguir acessar tudo que a gente veio para acessar, viver tudo que a gente veio viver, sem a autoconfrontação. Então, é falso quando uma pessoa não assume a responsabilidade pelo seu estado atual ou desejado. Então, essa autoconfrontação, ela caminha ali, ó, coladinho, bracinho dado, com a autorresponsabilidade. Então, como falei, um dos passos desse caminho, autoconfrontação e autorresponsabilidade. Vamos crescer, vamos virar gente grande. Criança, a gente vai ficar sempre criança, né? Quer as coisas sem fazer nada. Ou não é capaz de se responsabilizar. Aí eu continuo imaturo. Para eu crescer, eu preciso, né, me responsabilizar. Então, aqui, essa palavra é tão bonita, né? Autoconfrontação. A menos que você tome esse agora, o hoje, o aqui agora, tal como é, com toda a feiura que possa existir, bem como a sua beleza já existente. Não poderá descobrir que a beleza é você, de quem ainda não está consciente, mas com a qual deseja entrar em contato, perceber e expressar. Então, desejar, querer, orar, querer realmente também confrontar e conhecer toda a beleza que você é, toda a luz que você é. Falei bastante da feiura, falei bastante da negatividade, mas existe esse outro lado, eu quero descobrir a beleza dentro de mim, a riqueza dentro de mim, as qualidades dentro de mim. E esse é um passo essencial no caminho também de descobrir, enfrentar, desvelar toda a beleza, né? Toda a grandiosidade que existe dentro de você. E aqui ele fala um pouquinho, né, da nossa ilusão versus o milagre, né? Então, aqueles que se absterem de seguir o caminho até o fim, né, que às vezes a gente desiste, dá preguiça, às vezes, né, a gente põe um monte de percalços, né, a gente se sabota. Então, esses são obstruídos pela ilusão, que se não forem a perfeição idealizada, são desesperadamente maus. Então, tem um lado em nós, da nossa autoimagem idealizada, que a gente chama também, né, de máscara, que é assim, nossa, se eu não for perfeito em tudo, se eu não entregar esse trabalho perfeitinho, se eu não for aquela mãe que faz tudo assim, assim, assado, se eu não for aquele pai,
assim, se eu não for aquele marido, esposo, namorado, assim, eu não sou bom o suficiente, né? Eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa ruim. Então, essa é uma grande ilusão. E a gente precisa desafiar, examinar e trabalhar com essa parte e ir eliminando esses obstáculos e essa parte que sempre nos exige, que sempre acha que se eu não estiver lá, top das galáxias, das estrelas, eu não mereço tal coisa. Quem nunca, né, foi para esse lugar, né? Esse lugar idealizado, esse lugar que imagina algo assim, só quando aquele algo, com todos aqueles detalhes estiver pronto, aí sim eu posso tal coisa. Então, essa é uma grande ilusão, uma grande mentira. Então, manter a nossa mente aberta para encontrar o caminho interior que lhe permite ser totalmente honesto, honesta, e sim, enxergar o seu pior, mas sem perder a fé em você mesmo, sem deixar de se amar, sem se abandonar, é acreditar, poxa, tenho todos esses defeitos aqui ainda, sou tão imperfeita, tenho tanto ego, tenho tanta falha, mas eu posso continuar me amando, me respeitando e acreditando no melhor. Então, o que vai acontecer? Parece um passe de mágica, não é? É trabalho. Acontece um milagre, simplesmente por você ter encarado e admitido o pior. Aí, você está pronta para encontrar o seu verdadeiro valor. Quando você encara tudo isso, você pode reconhecer o seu verdadeiro valor. É igual o diamante. Só depois que você pôr a mão lá na lama, que você lavar aquele diamante, polir ele, né? Ralar os dedos, aí você vai descobrir o valor daquele diamante. Um mundo de completa sabedoria. Bom, existe um mundo, todo um mundo, ouçam bem, muitos mundos, além do mundo que conhecem, tocam e veem. Somente à medida que você explorar a si mesmo e for até o seu âmago, até bem lá no seu fundo, encontrará esse mundo que se revelará em cintilante realidade e máxima glória. Esse mundo existe dentro e em volta de vocês, e quando o alcançarem, lhes dará inspiração de sua completa sabedoria. Bonito, né? Tudo da palestra. Isso aqui não é nada que eu falei, não. Copiei e colei. Mudei uma palavrinha só. Adoro essa palestra. E agora eu vou encerrar essa etapa aqui com uma bênção do guia. Então, eu queria dizer para vocês que em toda a palestra ela inicia com uma bênção e ela finaliza com uma bênção. É quase assim um portal para abrir você para ler aquela palestra, e quando você lê, você recebe um monte de energia, né? Um processo espiritual mesmo. Quando ela encerra também com uma bênção. Então, eu queria pedir para vocês fecharem os olhos um instante, eu vou ler essa bênção para vocês. Vocês podem se conectar com esse caminho. Gente, não chegou para vocês os slides? Meu Deus. Só me falem. Agora que eu ouvi a mensagem da Lu, vocês estão vendo a benção do guia? Pode falar em áudio, tá? Bom, vocês vão me ouvir. Mas eu posso mandar para vocês os slides, quem ficar com vontade. Ai, não estão vendo. Que triste. Deixa eu ver o que eu faço para tentar compartilhar de novo. Bom, eu posso mandar, se vocês gostaram, eu mando os slides para vocês. Bom, espero que vocês consigam ver. Quer de um instante para vocês conectarem aí com o interior de novo, se abrir para essa bênção. Mesmo, né, que algo, que tudo isso possa ser muito novo para você, mas imagina uma fonte de luz dourada, toda a egrégora, esse campo de luz, desse caminho do Patrick, de todos aqueles que vieram antes deles, a Eva, as pessoas que trouxeram para o Brasil, e receba essa bênção. Seja abençoado, abençoada, cada um de vocês. Aqueles que quiserem assumir o compromisso com o eu interior,
e tirar proveito da ajuda que este caminho específico pode proporcionar, será abençoado e orientado em todos os seus atos. Aquele ou aqueles que não quiserem dar esse passo neste momento, levados para outros rumos, são também abençoados. Estejam em paz. Então, respirem, deixando uma chuva de luz dourada cair sobre vocês, de bênçãos, de aberturas para os seus caminhos. Os próximos passos que vão dar. Eu vou emendar nessa energia que vocês já estão da bênção, convidando vocês a imaginarem, caminhando por um caminho, o seu caminho, o caminho da sua vida. Observe como você se sente sobre si mesmo, si mesma, enquanto é por esse caminho. Perceba o quanto a sua vida é significativa, quanto você já vive a plenitude. Perceba se você tem olhos para ver a riqueza da sua vida. Peça agora por coragem, verdade, honestidade, para poder encarar o seu caminho de verdade, como ele é. E vai se perguntando enquanto caminha por essa estrada da vida, se você se sente seguro ou segura nessa caminhada. Percebe se você está à vontade consigo mesmo, se você se sente confortável em sua companhia. Enquanto vai caminhando, talvez você possa ir vendo no seu caminho sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, aquelas pessoas que você compartilha a vida, que você convive. Perceba, você se sente à vontade, você se sente você mesmo, você mesma com essas pessoas? Agora perceba quanta alegria você é capaz de sentir. Sigo as pessoas. Quanta alegria você é capaz de dar, de compartilhar. E quanta alegria você já é capaz, quanta alegria você já sustenta receber. Você consegue dizer um sim para toda a alegria do seu ser. E agora observa, continua caminhando. Observa se nessa caminhada você sente ansiedade, tensão, ressentimento. E às vezes você observa a solidão, isolamento. Você se sente inseguro, insegura na caminhada.
E tá tudo bem. Você tá tendo a coragem de olhar para o seu caminho. E esse já é um grande passo. E agora, observa como você se sente com relação ao seu caminho espiritual. Como você se sente no seu caminho de autoconhecimento. Observa as sensações, pensamentos. Quando o caminho se abre dentro de você, você começa a sentir, talvez pela primeira vez na vida, o próprio potencial do ser, a sua própria natureza divina. Você vai sentir o potencial do prazer e da segurança, a percepção de si mesmo e do outro. Portanto, a capacidade infinitamente maior de relacionar-se com os outros, entendê-los, não ter medo deles. Definitivamente estar com eles. Então, vai respirando e voltando a atenção, a consciência para o seu corpo novamente, sentindo os seus pés, suas mãos, indo todo o corpo, se quiser dar uma espreguiçada. Eu vou deixar aqui uma sugestão agora dos livros desse caminho. Tem muitos outros que foram publicados, traduzidos aqui no Brasil, mas esses são os principais, eu diria que são os básicos, né, do trabalho. As 258 palestras estão disponíveis na internet, no patchworkbrasil.com. Elas também têm várias em áudio, tanto no Spotify como no YouTube. Então, vocês podem começar lendo, pode ver algum tema, se quiser me pedir alguma dica de algumas para iniciar, você pode ir dando aí seus passos. E para aqueles que desejarem, grupo de estudo semanal em Pinhal, começando em 26 de outubro, sei que é fim do ano, mas nunca é tarde, vamos começar ainda esse ano, dar aquele gás. A minha proposta, né, a não ser que vocês tenham alguma outra proposta, seria as quartas-feiras, das 19 às 21. Tinha pensado na possibilidade de sexta-feira, só que sexta-feira o pessoal quer descansar, passear, viajar, mas tenho essa proposta e se sentirem vontade, podem me mandar uma mensagem. E Olambra está aqui, coração aberto, esperando a Silvia me dizer qual dia. Estou brincando, mas tenho pessoas interessadas e a gente pode criar. E contando, que eu sei que tem gente que não está aqui em São Paulo, que está longe, né, Lu? Que tem esse desejo de abrir o grupo online também em 2023. Aí a gente precisa alinhar, né? Ver as pessoas que têm interesse, alinhar dia, horário e tudo mais. Estou aqui, aberta para oferecer, né, os meus conhecimentos, a minha experiência também desses 11 anos e poder caminhar ao lado de vocês. Muitíssimo obrigada por terem me ouvido até aqui. E eu vou encerrar aqui o vídeo e vou deixar aberto se alguém quiser fazer perguntas, tá? Obrigada, uma boa noite.